Noite, queridos, graça e paz. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quero compartilhar uma palavra com você nesta noite. Quantos amam a palavra de Deus, diga glória a Deus. Então quero lhe pedir que você coopere com muita atenção à palavra do Senhor nessa noite. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Amém? Eu vou repetir novamente, eu quero que você preste bem atenção que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto. Ele está dizendo assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa afirmativa? Ele está dizendo que para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não têm o conhecimento do Senhor, para aqueles que estão distantes, para aqueles que estão se perdendo, perecendo. Quantas pessoas na nossa nação, irmãos, não morreram nesse final de semana? Diga muitos, muitos, nas baladas, nos hospitais. E quantos estão se perdendo dia após dia, acabando com a sua própria vida, vivendo uma vida dissoluta? Paulo está dizendo para esses que estão se perdendo, para esses que estão distantes, para esses que não têm o conhecimento da palavra da cruz, para esses que não conhecem a palavra da cruz, ou seja, a palavra da salvação, para esses, a palavra da cruz é loucura, não tem valor nenhum, é loucura. Mas Paulo diz, mas para nós, que somos salvos, ele usa esse termo, ou seja, está dizendo, nós que conhecemos, temos já uma experiência com Deus, para nós que fomos alcançados pela palavra de Deus, para nós que dizemos que somos salvos, e verdadeiramente somos se nós cremos, para nós que estamos diante de Deus, que reverenciamos Deus, que conhecemos Deus, que tememos Deus, para nós que tememos ao Senhor, a palavra da cruz é o poder de Deus. Paulo está dizendo que a palavra da cruz é o poder de Deus. Então o tema da minha reflexão nessa noite é a fonte do poder de Deus. Qual é a fonte do poder de Deus? Paulo já disse aqui, é a palavra da cruz, é a palavra da salvação, é a palavra da cruz. Por que que a palavra da cruz é a fonte do poder? Por que, irmãos? Primeiro, porque foi o maior evento do universo que já aconteceu. Não aconteceu nunca, não aconteceu nem haverá
um evento que aconteceu ali na cruz do Calvário. Esse evento marcou toda a humanidade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que a terra tremeu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o sol escureceu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Algo que era impossível de acontecer. Quando Jesus morreu ali na cruz, irmãos, a história foi dividida em duas partes. Pega qualquer livro de história, qualquer livro que tenha uma data, que a data vai estar assim, ó, antes de Cristo ou depois de Cristo. Jesus veio para marcar a história. Foi o evento da cruz, foi o evento da morte de Jesus na cruz do Calvário, que causou tudo isso. Por isso que a palavra da cruz é a fonte do poder de Deus. Diga, fonte do poder de Deus. Não foi isso que Paulo falou aqui? A palavra da cruz para nós é fonte, é o poder de Deus. Então a palavra da cruz é a fonte do poder de Deus. É a fonte do poder de Deus, igreja. Mas como isso? Em primeiro lugar, porque é a fonte do poder para a salvação. Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus disse: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A única fonte de salvação que existe, que a Bíblia nos revela, e eu creio na Bíblia Sagrada, é através da palavra da cruz, através da morte de Jesus. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, eu não vim para ser servido, eu não vim para ser bajulado, eu vim com um propósito. Qual foi o propósito? Eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Quem são esses muitos? Os que creem, os que creram, os que acreditam que Jesus morreu ali para nos salvar. Jesus morreu na cruz para te garantir vida eterna. Jesus morreu na cruz para que você verdadeiramente tivesse o seu nome escrito no livro da vida. Jesus morreu na cruz para te garantir salvação. Não existe salvação sem o evento da cruz. Não existe salvação sem a palavra da cruz. Paulo diz assim: olha, eu prefiro falar da palavra da cruz do que falar filosofias vãs. Eu prefiro dizer para que Jesus veio, o que Jesus veio. Eu prefiro falar da obra de Cristo na cruz do Calvário do que sobre qualquer outro assunto. Paulo fala isso. Por quê? Porque na cruz do Calvário, irmãos, está a fonte da salvação para a vida do homem. Não existe outra fonte, não existe outro lugar. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele garante para mim e para você uma vida eterna. E isso é tremendo. Ele garante a salvação. Ele garante a salvação. Sabe, quando Jesus foi colocado na cruz, a primeira palavra que Ele falou foi: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus já foi liberando a palavra de perdão. O perdão é garantido para você que crê na morte de Jesus na cruz do Calvário.
Não interessa o que você viveu, não interessa o que você fez, não interessa os erros que você cometeu, não interessa as falhas que você cometeu até hoje, mas quando você olha para a cruz, lá está sendo liberado perdão para a tua vida, lá está sendo liberado a palavra de Jesus ali na cruz. Perdoas, você está perdoado, não interessa o nível do pecado, você está perdoado. Por quê? Porque Ele se colocou no meu lugar e no seu lugar, porque Ele morreu por nós, e isso garante salvação e vida eterna. Amém, amados? Nós somos salvos por Jesus na cruz do Calvário. O escritor aos Hebreus diz: como pode alguém negligenciar tão grande salvação? Como pode alguém não compreender tão grande salvação que Jesus realizou ali na cruz do Calvário? Como pode? Como pode alguém não compreender isso? Eu quero que você compreenda isso nessa noite. Eu quero te dizer que por mais que você não creia, mas isso está à sua disposição. Foi para todos. Pai, perdoa-os. Quem? Todos. Desde quando? Antes e depois de mim. Os que morreram, os que estão vivendo e os que virão. Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Os que estão me matando não sabem o que fazem. Os que vão ouvir a minha palavra, uns vão crer, outros não também, falam o que quiserem, não sabem o que fazem. Mas perdoa-os, o perdão está liberado. O perdão de Jesus está liberado para a tua vida e te garante vida eterna. Pedro entra em Jerusalém pregando a palavra de Deus. Chega na Porta Formosa. Você conhece a história, ele põe a mão sobre, ele libera uma palavra sobre um aleijado, e esse aleijado é curado, e é transformado naquele lugar, é feito um burburinho, o que está acontecendo? E Pedro começa a pregar a palavra de Deus, e os principais das sinagogas, vendo aquele movimento, querem saber o que está acontecendo. E talvez alguns disseram para outros assim: mas nós não já acabamos com Jesus? Quem será que está apontando agora? Aí um gritou de lá: olha, um aleijado se levantou. Mas nós não já matamos Jesus na cruz? E de repente as autoridades pegam Pedro e dizem: olha, você não pode mais pregar esse evangelho. E Pedro diz: olha, me importa obedecer a Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não há um outro nome, nem embaixo do céu, nem em cima da terra, pelo qual alguém possa ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus. Em outras palavras, Pedro está dizendo: a mensagem da cruz vai ser pregada. A salvação do Senhor vai ser colocada à disposição dos homens. Se crerem, tudo bem. Se não crerem, tudo bem também, porque está à disposição. Amém, amados? Essa salvação está à sua disposição, independente do que você seja e quem você seja, mas ela está à sua disposição. Amém? Segunda fonte, aqui na cruz do Calvário, a palavra, a fonte do poder de Deus é a mensagem da cruz. E o segundo ponto que eu notei aqui em relação à cruz do Calvário é que é a fonte do poder para a libertação. Diga: libertação. Irmãos, é a cruz. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 14. Paulo diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz.
Irmãos, na cruz, Deus já realizou toda a libertação. É o que Paulo está dizendo, olha, existia um escrito de dívida. Existe um escrito de dívida acerca da minha vida. É como se no reino espiritual o diabo tivesse lá uma duplicata, ou uma nota, ou seja, lá uma nota promissória, no meu nome, dizendo, olha, você já fez isso, você já fez aquilo, você já se prostituiu, você já adulterou, você já roubou, você é corrupto, você é tudo de ruim. Paulo está dizendo que todo esse escrito de dívida, no reino espiritual, através do poder da mensagem da cruz, esse escrito de dívida, ele foi cravado na cruz, ele não te pertence mais. O que é preciso eu fazer? Crer, toma posse, entender o que Jesus já fez, entender que o triunfo de Jesus na cruz, ele é mais seu até do que dele, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, irmãos, para nos garantir a libertação. O diabo não tem poder para te acusar de nada, não. O diabo é um nada, meu irmão. Ele não tem poder em nada na sua vida, se você entender o Evangelho, se você toma posse da mensagem. Por isso que Paulo fala com muita ênfase, a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. É o poder de Deus. Você assimilou essa mensagem, o poder de Deus está na sua vida. Você tem essa mensagem, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Ah, o diabo vem acusar, não, Jesus já levou. Eu já creio na obra de Cristo, na cruz do Calvário. Ah, mas você tem que fazer isso, tem que fazer. Você só precisa crer. Quem fez foi Jesus. Foi Jesus quem realizou. Foi Jesus quem fez. Ele se entregou em teu lugar. E isso foi um favor que Deus fez. A graça de Deus que se manifestou na cruz. A morte de Cristo na cruz do Calvário nada mais é do que a manifestação da graça de Deus, ou seja, do favor de Deus que eu não merecia e que você não merecia. Nenhum ato meu ou seu vai nos dar esse merecimento, a não ser crendo, a não ser ouvindo a mensagem e crer. Por isso que Paulo diz, olha, a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. E está falando para os colossenses, nenhum escrito de dívida vai prevalecer. Ele já removeu, lá na cruz, através do ato de Jesus, esse escrito de dívida foi removido. Não tem mais poder sobre a sua vida. Amém, amados? Dizem que em uma igreja estava tendo um culto, mais ou menos como a nossa aqui, e de repente uma pessoa ficou possessa, e um demônio falou através dela, e queria mostrar erros de alguns irmãos, revelar erros de alguns irmãos. E o pastor automaticamente, com a palavra, com a autoridade da palavra, disse, cale-se, você não tem autoridade aqui. E o demônio disse, eu tenho autoridade porque deram legalidade. Espere aí, todo mundo em pé, a igreja toda se levantou. Irmãos, levante suas mãos e peça o favor da mensagem da cruz para a sua vida. Confesse que Cristo morreu por sua causa. E a igreja toda confessou, fez uma oração de confissão. Aí o pastor disse, diabo, o que era que tu estava falando mesmo? E o diabo se calou completamente. Sabe por quê? Porque na cruz, tudo já foi vencido. Na cruz, tudo foi vencido. Aleluia! Louvado seja Deus! Amém, amados? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Na cruz foi realizada a libertação que eu precisava e que você precisava. Amém, amados?
Aleluia. Terceiro ponto que eu notei aqui, em relação à fonte do poder de Deus, a mensagem da cruz. A fonte do poder de Deus ali na cruz para a saúde divina. Diga saúde divina. Olha o que o profeta Isaías profetizou há mais ou menos 400 anos antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. O profeta Isaías viu esse evento, e o profeta Isaías profetizou, em Isaías capítulo 53, versículo 4. Olha o que ele diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Presta atenção o que o profeta Isaías diz. O profeta Isaías está profetizando aqui, falando de algo que ia acontecer na cruz. Isso aqui é a morte de Jesus na cruz do Calvário. Agora presta atenção, o que ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando o profeta diz ele tomou sobre si, está no presente ou no passado? Ele tomou sobre si, está no presente ou no passado? Ah, irmão, eu voltar para a quinta série. Está no passado, ele tomou sobre si. Agora olha só, pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados, está no presente ou no passado? Mas como é que está no passado se ia acontecer 400 anos após? Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. O evento da cruz do Calvário, ele é atemporal. O relógio de Deus não funciona como o nosso relógio. Amém? O nosso relógio é cronos, é cronológico. O relógio de Deus é kairos. Não existe, diante de Deus, existe o tempo. Isso é muito profundo, mas eu quero que você entenda isso aqui. Quando o profeta diz que nós já fomos sarados, será que servia para ele naquela época? Será que serve para nós hoje? Então, Jesus morreu na cruz, e a Bíblia está dizendo que as nossas 12 enfermidades estavam sobre eles. E nós já fomos sarados, já estamos curados. Então, presta atenção. Isso não quer dizer que eu não sinta um sintoma de uma doença. Eu posso estar sentindo um sintoma, mas isso quer dizer que o poder que emana da cruz do Calvário, ele é poderoso para me curar de toda e qualquer enfermidade, porque ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Então preste atenção, se você tiver alguma doença hoje, você pode sair daqui completamente curado. Isso só vai depender da nossa fé. Ah, eu estou sentindo, mas eu tenho que crer. E quando eu creio, o poder da cruz vem. Amém? Isso não está, eu estou sentindo, ai meu Deus do céu, eu estou com um esporão de calcânio, eu estou sentindo, mas eu creio, pelas pisaduras de Jesus, eu já estou sarado. Estou sentindo, mas eu estou crendo que isso vai embora. Eu estou crendo que eu vou ser curado. Eu estou crendo que eu estou crendo que Jesus levou, porque está escrito. Então preste atenção, crê no que a palavra diz. Se você crê no que a palavra diz, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Porque é pela fé. O justo viverá da fé. Amém, amados?
A fé em quê? Na palavra de Deus. Então, se eu creio na palavra, meu irmão, vai acontecer. Então, creia que você pode ser curado. Creia que a cura está à sua disposição. Creia que Jesus já levou sobre si, lá na cruz do Calvário, todas as nossas dores, todas as doenças. Todas, aqui diz todas. Amém, amados? Ele já levou sobre si. Quando o profeta diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si. No original, irmãos, em hebraico, ele dá uma ênfase assim, isso é verdade mesmo. Isso não é um conto de fada. Isso é verdade mesmo, meu irmão. Quantos aqui já receberam uma cura? Diga glória a Deus. Deus já, olha que coisa bonita, hein? Quantos receberam a cura? Diz aí. Olha aí. Eu já recebi várias curas. De onde veio o poder dessa cura? Da cruz do Calvário. Porque Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Irmãos, olha, isso é tão sério. Aí alguém pode dizer assim, não, mas aí tem doenças naturais. E qual é o problema de Deus curar uma doença natural? Qual é o problema? Não, as doenças espirituais que o diabo colocou, você pode ser curado. Agora, as doenças naturais, você não pode ser. Que conversa? Então Deus só pode curar a doença que o diabo põe? Você está limitando o poder de Deus e Paulo está dizendo que esse poder está à nossa disposição. O profeta está dizendo que ele já levou sobre si, não está dizendo se a doença veio de onde, de qualquer lugar, meu irmão. É a doença, são as dores, são as enfermidades, ele já levou sobre si. Como eu conecto e como eu chamo isso para a minha vida? Através da fé. Através da fé. Fé aonde? Na palavra, crendo na palavra. Amém? Lembra da lição, crendo e falando? Então creia e fale. Creia e fale, eu estou curado. A palavra de Deus diz, eu creio. Acorda de manhã, meu irmão, com isso aqui. Eu já fui curado. Eu já fui curado. Amém? Seja curado, não deixe a doença. A Bíblia diz que o seu corpo só pode ser o quê? Templo do Espírito Santo. Então nós temos que ser templo de quê? Do Espírito Santo. Então, meu irmão, só cabe aqui o Espírito Santo, não cabe nenhum tipo de doença. Por quê? Porque eu creio na mensagem da cruz. Eu sei o que Jesus fez na cruz do Calvário. Conhecimento, diga, quando o conhecimento chega, a libertação também chega. Não está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Então nada pode te afligir, meu irmão, nem a doença pode te prender. Então começa a se levantar, começa a agir, age em fé, eu vou ficar em pé, eu vou andar, eu vou fazer, porque Deus está comigo, eu creio na palavra de Deus, eu creio. Olha, lá no deserto, o povo se rebelou, desobedeceu a Deus, e Deus liberou serpente para ferrar o povo. E quando a serpente morria, as pessoas eram envenenadas e começavam a morrer. Aí Moisés correu para Deus, Deus, faça alguma coisa em prol do seu povo. Aí Deus disse, Moisés, faz uma serpente de bronze e levanta diante do povo. Aquele que for ferrado pelas serpentes, mas olhar para a serpente de bronze, será curado. E aquilo ali, irmãos, o contexto bíblico é a figura de Cristo na cruz do Calvário. É uma figura de Cristo na cruz do Calvário. Olhando para o autor e consumador da fé. Olhando para o que Cristo fez, nós somos curados. Quando nós cremos, quando nós olhamos. Moisés fez a serpente, levantou diante do povo, e o povo começou a ser curado. Meu irmão, olhe para a cruz do Calvário. Agora creia, porque isso está à sua disposição. E isso está à disposição de todos aqueles que creem. Amém? Diga para o seu irmão, você precisa crer, meu irmão. Agora responda para ele, você também. Aleluia.
Diga assim: a fonte do poder de Deus. Essa fonte está à tua disposição, amém? Então, fonte de poder para a prosperidade. Quarto ponto que eu notei aqui. Diga prosperidade. Será que a cruz, ela é fonte, a palavra da cruz é fonte para a minha prosperidade? Segundo aos Coríntios 8:9, Paulo era muito sábio, né, irmãos? Paulo escreveu dizendo o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Vocês se tornassem ricos. Paulo está dizendo, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a graça? Aonde foi manifestado a graça de Deus? Na cruz, é o favor de Deus. Na cruz foi manifestado a graça de Deus, onde Jesus foi ofertado como Cordeiro de Deus. Aí Paulo está dizendo aqui, ele sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Agora preste atenção, nos capítulos de Coríntios aqui, 7, 8 e 9, 7 e 8 mais especificamente, Paulo está falando de dinheiro, de contribuições, de finanças. Paulo não está falando, como alguns teólogos defendem isso aqui, dizem assim, não, isso aqui, essa pobreza, ela é espiritual, é rico espiritualmente. Que rico espiritualmente? Quem é rico espiritualmente, é rico de todo jeito. Porque tudo acontece antes no reino espiritual, sim ou não? Tudo antes acontece no reino espiritual. Paulo está dizendo, eu creio na Bíblia como ela está escrita, tá? Para inventar isso aqui, isso aqui, isso aqui, não. É o que está escrito. E o que está escrito aqui é que Jesus se fez pobre lá na cruz. Ele se fez o mais miserável dos homens, com um propósito, de todos aqueles que creem nele, se tornassem ricos, prósperos, abençoados. Existe uma diferença, irmãos. Olha, o que é um pobre? Pobre é quem necessita de tudo. Jesus se tornou pobre na cruz. Jesus foi crucificado sem roupa nenhuma. Você vê nos filmes ele de uma fralda, mas aquilo ali é só para colocar no filme. Não tinha roupa nenhuma. Isaías diz, todos vimos a sua vergonha. Jesus estava completamente nu. Naquele momento, Jesus tinha carência de tudo. Isso é ser pobre. Ele se fez pobre para que você prosperasse nessa terra. Preste atenção no que eu vou dizer, miséria não combina com o Evangelho. Se você está vivendo na miséria, você vai sair daqui diferente. Sabe por quê? Porque Deus te chamou para prosperar nessa terra. Quando você olha, os homens que andaram com Deus foram homens prósperos. Abraão foi o homem mais rico do mundo. Isaac foi o homem mais rico do mundo na sua época. Jacó foi o homem mais rico do mundo na sua época. Você viu a irmã lendo aqui a passagem de Jacó. Ele vai sem nada e faz um pacto com Deus. Ele só está com a roupa do corpo. Ele volta rico. Volta com carros. Volta com servos, volta com esposa, volta rico, com rebanhos. Ele chega e dá presente de rebanhos para o seu irmão, para fazer as pazes, e Jacó não precisou mais de nada e só prosperou na vida. Você olha para José, chega totalmente miserável no Egito, como um escravo e sem roupa também. Quando ele estava exposto para ser vendido como escravo, o costume daquela época era sem roupa.
porque quem ia comprar um escravo queria ver a parte íntima do escravo. Queria analisar a parte íntima do escravo. Porque eu não sei, né? Deixa para lá. Mas olha só, José sem roupa, ele é levado para a casa de Potifar. Lá ele prospera, lá ele cresce, se torna um homem poderoso. De lá ele sai para onde? Para uma prisão. Deus abençoa, exalta ele. Ele vai para o trono, ele se torna governador do Egito. Então preste atenção, miséria não combina com o Evangelho. Quem quiser viver uma vida miserável, viva longe de mim. Eu não suporto miséria, porque Deus não suporta miséria. Diga, Deus não suporta miséria. Irmãos, Deus não suporta miséria, por isso que Jesus foi enviado, amém? Por isso que Jesus foi enviado, ele veio para trazer liberdade aos cativos, levar o Evangelho aos pobres. Sabe o que é levar o Evangelho aos pobres? É levar boas novas aos pobres. É levar mudança de vida aos pobres. Essa é a função do Evangelho de Jesus. Ah, não, ele veio trazer o Evangelho para os pobres, para o pobre ficar cada vez mais pobre, um pobre abençoado, um miserável abençoadíssimo. Não, irmãos, para o pobre mudar de vida. Porque se você crê no Evangelho pobre, você não influencia nada e ninguém. Amém? Não me interprete mal, por favor. Mas é o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, quando Paulo está dizendo, ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Quem é que se torna rico? O que crê. Eu li um livro, e o tema desse livro foi um estudo sobre os 20 maiores empresários mais ricos do mundo. A primeira coisa, ele analisou, o escritor analisou, estudou durante mais de 20 anos a vida desses empresários ricos, e ele analisou o que eles tinham em comum, porque se tornaram tão ricos. Irmãos, a primeira coisa que o escritor observou, porque os homens mais ricos do mundo se tornaram o que são, e as lições de vida deles que coincidem. O que eles têm em comum? Em primeiro lugar, sabe o que foi que descobriram? A fé. A fé. Todos eles tinham fé. Todos eles criam que Deus ia mudar a realidade da sua vida. Esse é o Evangelho de transformação. Amém? Agora, eu sou pobre, eu nasci numa família de miserável, eu sou o miserável filho, meu filho é o miserável neto, e assim a nossa família é de miserável, vamos ser miserável o resto da vida. A cruz veio para acabar isso na tua família, meu irmão. A cruz veio para que você prosperasse na sua vida. Se você olhar a criação, você vai ver Deus criando o homem como um rei lá no Jardim do Éden, exercendo posição de rei, exercendo comando de rei. Deus não projetou a pobreza para ninguém. Se você está vivendo uma vida miserável, pobre, de necessidade, pelo amor de Deus, creia na cruz do Calvário, que isso vai mudar na sua vida, porque a cruz veio para que você se tornasse rico. É o que está escrito aqui e é o que eu creio. Confirmando isso, olha lá na profecia de Isaías 53, Isaías profetizou dizendo assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Presta atenção, Isaías está dizendo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A paz aqui é shalom, diga shalom. Quando Isaías escreve, está escrevendo dizendo assim, olha, o castigo que nos traz a shalom estava sobre ele, lá na cruz. A shalom,
A paz que eu preciso, a paz que me alcançou, estava sobre Jesus, lá na cruz do Calvário. É isso que Isaías está falando aqui. A Shalom. Agora, o que é Shalom? Shalom é muito mais do que paz. Shalom, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, quietude, tranquilidade, contentamento, paz de relacionamentos, paz com Deus e paz em meio à guerra. É isso que significa paz. Então olha o que é que Isaías está falando. O castigo que nos traz a Shalom, ou seja, o castigo que nos traz a integridade, o castigo que nos traz a segurança, o castigo que nos traz a sanidade do corpo, o castigo que Jesus recebeu lá, que nos traz o bem-estar, o castigo que nos traz a saúde, o castigo que Jesus levou lá na cruz do Calvário, que nos traz a prosperidade, estava sobre ele. Amém, amados? Amém? Diga assim: miséria, tu não tem lugar na minha vida. Miséria é um demônio, meu irmão. Mande isso embora e se aproprie da graça de Deus na sua vida, do favor de Deus, da mensagem da cruz, do poder que emana da cruz do Calvário. Aleluia! Amém, amados? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Oh, aleluias! Diga: a fonte do poder de Deus. Qual é a fonte do poder de Deus? A mensagem da cruz. Ela é poder de Deus para a sua vida. E esse poder de Deus faz tudo isso que eu falei e faz muito mais. Amém? Amém?